O sopro da vida, o milagre de Alessandro na congregação cristã no Brasil. Alessandro tinha apenas 23 anos quando os médicos lhe deram a sentença: hemangiomatose capilar pulmonar. Doença rara, sem cura. Os vasos sanguíneos nos seus pulmões estão se multiplicando de forma normal. A qualquer momento, pode haver uma hemorragia interna. Sua expectativa é incerta. As palavras ecoavam em sua mente como um martelo batendo em vidro. Sua mãe, Dona Maria, seguiu em silêncio pelo corredor do hospital, os olhos vermelhos de chorar, as mãos trêmulas apertando a bolsa de plástico com os exames. Ele era um jovem forte, trabalhador. Operário em uma metalúrgica em São Paulo, sonhava em casar com Juliana, sua namorada desde a adolescência, e construir uma vida simples, honesta. Mas agora, cada respiração doía. Às vezes, ao subir um lance de escadas, sentia como se estivesse se afogando. Os médicos falavam em transplante de pulmão, em medicamentos experimentais, em listas de espera que poderiam durar anos se ele aguentasse até lá. Uma noite, depois de mais uma crise de tosse com sangue, Alessandro se sentou na beira da cama, a cabeça entre as mãos. Deus, se tu existes, por que isso? Sua mãe, que nunca deixará de rezar, mesmo quando ele, na adolescência, tinha se afastado da fé, entrou no quarto com um copo de água. Filho, amanhã você vem comigo na igreja. Não é pedindo, é ordenando. Ele ia protestar, mas o olhar dela era firme. Não tenho mais nada a perder, pensou. A congregação cristã no Brasil ficava em um bairro humilde de São Paulo, um prédio simples, sem luxo, com bancos de madeira envernizada pelo tempo. Ao entrar, Alessandro se surpreendeu. Não havia banda, não havia telão, não havia palmas ou gritos. Só irmãos e irmãs vestidos com modéstia, as mulheres com saias longas e cabelos presos, os homens de camisa social cantando hinos à capela, vozes unidas em harmonia pura. Como é estranho, e ao mesmo tempo, tão diferente de tudo que já vi, pensou. O ancião José, um homem de cabelos brancos e voz serena, dirigia a reunião. Não havia sermões longos, nem promessas de prosperidade. Só a palavra de Deus, lida com reverência, e orações que pareciam sair do fundo da alma. Quando chegou a hora dos testemunhos, uma irmã se levantou, tremendo: Irmãos, meu marido estava desempregado há um ano. Ontem, conseguiu trabalho. Deus proveu. Outro irmão, mais velho, compartilhou: Minha neta nasceu com um problema no coração. Os médicos disseram que não ia sobreviver. Hoje, ela tem 5 anos. É um milagre. Alessandro sentiu algo estremecer dentro dele. Será que? Sua mãe, ao lado, segurou sua mão. Filho, aqui a gente não vem só para pedir. A gente vem para entregar. Ele não entendia direito, mas quando o ancião chamou os enfermos para oração, Dona Maria o puxou pela manga. Vem. Relutante, Alessandro se levantou. Sentiu os olhares compassivos, mas nenhum julgamento. O ancião impôs as mãos em sua cabeça e orou: Senhor, tu és o médico dos médicos. Se é da tua vontade, restaura este jovem. Dá-lhe saúde, dá-lhe fé. Em nome de Jesus. As vozes dos irmãos se uniram em um amém suave, mas firme. As semanas passaram. Alessandro começou a frequentar os cultos não por obrigação, mas por uma necessidade que não sabia explicar. Aprendeu os hinos Jesus, alegria dos aflitos, ó. Que amigo temos em Jesus, e cantava baixo, com a voz rouca, mas com o coração cada vez mais leve. Um domingo, após a Santa Ceia, quando o pão e o vinho foram compartilhados em memória do sacrifício de Cristo, ele sentiu algo diferente. Não era só emoção. Era como se uma paz profunda enchesse seu peito, onde antes só havia dor. Os exames, porém, não mentiam. A doença ainda estava lá. Talvez seja só efeito psicológico, pensou o médico, franzindo a testa ao ver que os vasos anormais não haviam aumentado. Continue o tratamento. Mas Alessandro sabia. Aquela noite, em casa, ele se ajoelhou ao lado da cama e chorou. Não de desespero, mas de gratidão. Mesmo que eu não sara, obrigado por me mostrar que não estou sozinho. Então, veio o dia do batismo nas águas. A CCB não batiza crianças, nem faz cerimônias pomposas. É um ato solene, de entrega total.
Alessandro, de camisa branca, desceu as escadas da piscina batismal, apoiado pelo ancião. Quando emergiu, sentiu o abraço dos irmãos, as lágrimas de Juliana, que agora também frequentava a igreja. Agora você é nosso irmão em Cristo, disse o ancião. E nada vai te separar do amor de Deus. 3 meses depois, Alessandro voltou ao hospital para mais um check-up. O médico, incrédulo, comparou os exames. Isso não faz sentido. Os vasos anormais regressaram. Seu pulmão está normal. É como se a doença nunca tivesse existido. Alessandro sorriu. Não foi um sorriso de triunfo, mas de humildade. Eu sei quem fez isso. Naquela noite, na igreja, ele se levantou para dar seu testemunho. Suas palavras eram simples, sem dramatização. Eu vim aqui doente, sem esperança. Mas Deus me mostrou que a fé não é sobre ter respostas, é sobre confiar nele. Mesmo quando tudo dizia que não tinha jeito, ele estava trabalhando. E hoje, estou aqui, curado, não por merecimento, mas por misericórdia. Os irmãos ouviram em silêncio, alguns chorando. Depois, cantaram juntos: A Deus demos glória, que nos deu vitória, pela fé em Jesus. Hoje, Alessandro é um dos irmãos que visita os enfermos no hospital, levando não só orações, mas a mesma esperança que um dia recebeu. Juliana é sua esposa, e juntos servem na igreja, ele como auxiliar nos cultos, ela ensinando as crianças nas classes bíblicas. Sempre que alguém pergunta como ele sarou, ele responde: Não foi a igreja que me curou. Foi Deus. Mas foi na igreja que eu o encontrei. A lição que Alessandro aprendeu não foi só sobre milagres, mas sobre fé genuína. A gente pensa que fé é acreditar que Deus vai fazer o que a gente quer. Mas fé verdadeira é confiar que Ele sabe o que é melhor mesmo quando a gente não entende. Na CCB, não tem show, não tem promessas vazias. Tem só Deus, a palavra e um povo que ama. E isso basta. A vida de Alessandro e Juliana mudou tanto que até os médicos que o acompanhavam ficaram impressionados. O mesmo oncologista que havia dado o diagnóstico sombrio anos antes, ao vê-lo saudável e cheio de vida, não resistiu e perguntou: Como você conseguiu isso? Alessandro, com um sorriso tranquilo, apenas respondeu: Doutor, a medicina fez a parte dela, mas Deus fez o impossível. O médico, curioso, começou a frequentar os cultos na Universal, não como paciente, mas como alguém em busca de respostas. Não demorou muito para que ele também experimentasse um milagre em sua própria família. Sua filha, que sofria de depressão profunda, encontrou consolo nas palavras do pastor e, aos poucos, recuperou a alegria de viver. Hoje, ele é mais um testemunho de como a fé pode transformar até os corações mais céticos. Mas a história de Alessandro não parou por aí. Um dia, enquanto visitava um hospital como parte do trabalho voluntário da igreja, ele encontrou uma senhora desolada no corredor. Era Dona Maria, mãe de um jovem que lutava contra um câncer agressivo. Ela chorava, dizendo que os médicos não davam mais esperança. Alessandro se ajoelhou ali mesmo, no chão frio do hospital, e orou com ela. Não foram palavras bonitas ou elaboradas, foi um clamor sincero, como o que ele mesmo havia feito anos antes. 3 meses depois, Dona Maria voltou à igreja com o filho, agora em remissão. O jovem, que antes mal conseguia se levantar, estava de pé, abraçando Alessandro com lágrimas nos olhos. Você me deu o que ninguém mais podia, esperança, disse ele. E assim, o ciclo de milagres continuava, provando que Deus usa quem já foi usado por ele. Juliana, enquanto isso, via sua classe de crianças crescer. Muitas daquelas criancinhas vinham de lares quebrados, com pais viciados ou ausentes. Mas ali, entre histórias bíblicas e orações simples, elas aprendiam que Deus era um pai que nunca as abandonaria. Uma menina de 8 anos, filha de uma mãe usuária de drogas, certa vez perguntou: Tia Ju, Deus pode tirar minha mãe das drogas? Juliana a abraçou e disse: Claro que pode, minha filha. E ele vai. Semanas depois, a mãe da garota apareceu na igreja, arrependida, buscando ajuda. Hoje, ela está limpa há mais de 1 ano e serve no departamento de ajuda aos dependentes químicos. Alessandro e Juliana não têm uma vida fácil. Ele ainda faz exames de rotina, ela ainda acorda cedo para preparar as aulas das crianças. Mas eles têm algo que o dinheiro não compra, a certeza de que, não importa o que venha, Deus está no controle.
Antes, eu tinha medo do futuro, confessa Alessandro. Hoje, eu sei que o futuro pertence a Deus. E se ele já fez o que fez por mim, por que duvidar do que ele ainda vai fazer? A igreja deles não é um prédio bonito nem um lugar de pessoas perfeitas. É um lugar onde gente comum encontra um Deus extraordinário. Onde o desespero vira esperança, a dor vira testemunho, e a fé, mesmo que do tamanho de um grão de mostarda, move montanhas. E assim, a cada domingo, quando Alessandro levanta as mãos para louvar, não é só um homem agradecido que está ali. É um milagre ambulante, uma prova viva de que, quando Deus entra na história de alguém, nada jamais volta a ser como antes. Naquele mesmo domingo, enquanto Alessandro cantava com os olhos cheios de lágrimas, uma mulher chamada Marisa observava tudo do fundo do templo. Ela tinha chegado ali arrastada pela irmã, depois de meses dizendo que a igreja não era para ela. Mas algo naqueles louvores a incomodava não pelo barulho, mas porque aquilo mexia com uma dor que ela carregava há anos. Marisa tinha um filho, o Lucas, de 10 anos. Um menino esperto, cheio de sonhos, que adorava futebol e desenhar robôs. Mas há 3 anos, um acidente de carro tinha tirado dele a capacidade de andar. Os médicos disseram que a lesão na coluna era irreversível. Ele nunca mais vai caminhar, foi a frase que ecoou como uma sentença em sua mente. Desde então, Marisa vivia entre consultas, remédios caros e noites em claro, ouvindo o choro abafado do filho, que perguntava: Mãe, por que Deus não me cura? Ela já tinha tentado de tudo, médicos famosos, tratamentos alternativos, até uma viagem a um santuário no interior. Nada adiantou. Até que, naquela manhã, sua irmã insistiu: vem só uma vez. Não custa nada. E ali estava ela, com o coração endurecido, mas os olhos fixos naquele homem Alessandro que cantava como se tivesse visto o céu se abrir. Quando o pastor começou a pregar sobre fé e milagres, Marisa cruzou os braços. Fácil falar, pensou. Mas então o pastor olhou diretamente para ela e disse: tem alguém aqui que está prestes a desistir, mas Deus está dizendo: eu não esqueci de você. Traga seu impossível até mim. Foi como se aquelas palavras fossem só para ela. O peito apertou, as mãos tremeram. No final do culto, quando o pastor chamou quem precisava de um milagre para vir à frente, Marisa sentiu algo puxá-la. Não era lógica, não era esperança, era algo mais forte. Com o Lucas no colo, ele já estava grandinho, mas ela ainda o carregava como se fosse um bebê. Ela se aproximou do altar. As lágrimas escorriam sem parar. Senhor, se o Senhor existe mesmo, mostra para mim, sussurrou. Os obreiros oraram por eles. Nada de espetáculo, nada de gritaria, apenas mãos estendidas, vozes firmes dizendo: em nome de Jesus, este menino vai andar. Marisa sentiu uma paz estranha, mas não aconteceu nada. Ou pelo menos, não na hora. Na semana seguinte, Lucas acordou com uma dor nas pernas. Mãe, dói aqui, disse, apontando para os joelhos. Marisa se assustou. Dor, para ele, era algo que não existia há anos, porque as pernas eram como pedaços de madeira. Ela chamou o médico, que, depois de examinar o menino, franziu a testa. Isso não faz sentido, mas parece que há atividade nos nervos. Vamos fazer uns exames. Os resultados deixaram os especialistas boquiabertos. O que era impossível estava acontecendo, os nervos de Lucas estavam se regenerando. Lentamente, mas estavam. Em 3 meses, ele conseguiu mover os dedos dos pés. Em 6, com muito esforço e fisioterapia, deu os primeiros passos com a ajuda de um andador. E no aniversário de 1 ano daquele domingo na Universal, Lucas entrou na igreja caminhando sozinho, segurando a mão da mãe, que chorava sem parar. Eu vim aqui só para provar que não adiantava, Marisa confessou depois, abraçada ao filho. Mas Deus me provou que ele adiantava, sim. E que ele não desiste da gente, mesmo quando a gente desiste dele. Hoje, Lucas joga bola no pátio da igreja aos domingos, e Marisa é uma das primeiras a chegar nos cultos. Ela não precisa mais ser convencida a vir agora, é ela quem traz outras pessoas, dizendo: se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também. Porque na Universal, como Alessandro e Marisa aprenderam, milagre não é coisa do passado. É coisa de quem acredita que, quando Deus entra na história, até o impossível vira já está feito. No mesmo ano em que Lucas deu seus primeiros passos dentro da Universal, outra família chegava à igreja arrastando um peso ainda maior.
Era Dona Cida, uma senhora de 62 anos que mal conseguia se levantar da cadeira de rodas. Há 5 anos, um derrame tinha lhe tirado os movimentos do lado esquerdo do corpo, e os médicos tinham sido claros: não há mais o que fazer. Ela nunca mais vai andar. Seu filho, Renato, a trazia aos cultos mais por desesperança do que por fé. Mãe, a gente já tentou de tudo. Se não der certo aqui, pelo menos a gente tentou, ele dizia, enquanto empurrava a cadeira entre os bancos. Dona Cida, porém, nem sequer conseguia levantar a cabeça para olhar o altar. Seus olhos, opacos pela dor, pareciam dizer que ela já tinha desistido há muito tempo. Mas a Universal não é lugar para desistentes. Na primeira reunião, o pastor se aproximou e colocou a mão no ombro dela. Dona Cida, hoje Deus vai te dar um presente. Você veio aqui achando que não tinha mais jeito, mas ele vai mostrar que tem, sim. Ela nem respondeu. Não por descrença, ela simplesmente não tinha forças nem para isso. Então, algo inesperado aconteceu. Enquanto o pastor orava, uma mulher sentada atrás dela estendeu a mão e segurou a sua. Era Marisa, a mãe do Lucas. Senhora, eu também achei que não tinha mais esperança. Mas olha meu filho ali, correndo. Deus faz. Ele realmente faz. Dona Cida sentiu algo estremecer dentro dela. Não era fé ainda, era só uma faísca, um ânse. Na semana seguinte, Renato voltou com a mãe. Dessa vez, ela prestou atenção. O pastor falou sobre a mulher do fluxo de sangue, que gastou tudo com médicos e só piorou, até tocar nas vestes de Jesus. Ela não desistiu no último minuto. E hoje, aqui, tem gente que também não vai desistir. Dona Cida sentiu as lágrimas escorrerem. Não chorava há anos. No terceiro culto, algo mudou. Enquanto o pastor impunha as mãos sobre ela, Dona Cida sentiu um calor estranho percorrer o lado paralisado do corpo. Primeiro, foi como um formigamento. Depois, uma dor aguda como se os músculos, adormecidos por tanto tempo, estivessem acordando. Ela gemia, e Renato, assustado, quase a segurou. Não, filho, deixa, ela murmurou. Deixa Deus trabalhar. E então, bem devagar, seus dedos esquerdos se mexeram. Só um pouco. Mas mexeram. A igreja inteira gritou. Renato caiu de joelhos. Dona Cida, com os olhos arregalados, tentou levantar o braço. Tremia, fraco, mas subia. Mais, Jesus. Mais, ela começou a clamar, pela primeira vez em anos, com voz firme. No culto seguinte, ela entrou apoiada em uma bengala. Uma semana depois, andou sozinha até o altar, com lágrimas de gratidão. Hoje, Dona Cida dança nos cultos de celebração. Não é um balé, são passos curtos, ainda um pouco desajeitados, mas são seus passos. E toda vez que alguém novo chega à igreja com uma cadeira de rodas ou uma bengala, ela vai até a pessoa, segura a mão e diz: meu filho, eu sei que dói. Eu sei que parece impossível. Mas aqui, o impossível tem endereço. E esse endereço é o altar. Porque na Universal, como Dona Cida, Renato, Marisa e Lucas descobriram, Deus não trabalha com a talvez ou a vamos ver. Ele trabalha com o já está feito mesmo quando a medicina diz a nunca, mesmo quando a dor grita não vai dar, mesmo quando a esperança parece a última coisa a morrer. E o mais lindo? Essas histórias não são exceção. Todos os dias, em alguma Universal pelo Brasil, alguém entra arrastando um fardo e sai levitando em gratidão. Porque milagre, aqui, não é sorte. É lei. É promessa. É Deus cumprindo o que Ele mesmo disse: tudo é possível ao que crê. Era uma quarta-feira à noite, e o templo da Universal na zona leste de São Paulo estava lotado como sempre. Entre os fiéis, uma mulher chamada Ana Cláudia, de 42 anos, sentada na última fileira, apertava contra o peito um laudo médico que parecia uma sentença: esclerose múltipla em estágio avançado. Perda progressiva da mobilidade. Sem perspectiva de melhora. Os médicos tinham sido claros: ela nunca mais andaria sem ajuda, e a dor nas pernas era tão forte que até o toque de um lençol a fazia chorar. Mas Ana Cláudia não estava ali por acaso. Uma vizinha, Dona Teresa, que havia sido curada de um câncer de mama depois de participar da campanha de Israel, tinha lhe dito:
minha filha, se Deus abriu os olhos do cego e fez o paralítico andar, por que com você seria diferente? Aquela frase tinha ecoado em seu coração como um desafio. E ali estava ela, com as pernas dormentes, mas com uma fé que começava a arder mais forte que a dor. Quando o pastor anunciou o momento da oração pelos enfermos, Ana Cláudia sentiu algo estranho. Um calor percorreu seu corpo, como se uma corrente elétrica suave estivesse despertando cada nervo adormecido. Ela não conseguia se levantar, mas balançou a bengala no ar, sinalizando que queria ir ao altar. 2 obreiros correram para ajudá-la, e enquanto a levavam, ela ouviu a voz do pastor, firme e cheia de autoridade: em nome de Jesus, eu determino que essa doença saia agora. Os nervos mortificados voltem a viver, os músculos se fortaleçam, e o que o diabo roubou seja restituído em dobro. Foi então que aconteceu. Primeiro, um formigamento nos dedos dos pés, como se milhares de agulhas estivessem picando sua pele, mas dessa vez, não era dor, era vida. Ana Cláudia segurou o braço do obreiro com força e tentou mover o pé direito. Um tremor. Depois, um leve levantamento. O templo inteiro parece ter contido a respiração. Ela tentou novamente, e dessa vez, o pé obedeceu. Devagar, como se estivesse reaprendendo a funcionar, mas obedeceu. Glória a Deus! Gritou uma irmã ao lado. Ana Cláudia sentiu lágrimas quentes escorrendo, mas não de tristeza, era uma mistura de alívio, gratidão e algo que ela não conseguia explicar. Com a ajuda dos obreiros, ela se apoiou nos próprios pés, trêmulos, mas firmes. A bengala caiu no chão com um barulho seco, como se fosse um símbolo de tudo que Deus estava quebrando naquela noite. Anda, minha filha. Em nome de Jesus, anda, incentivou o pastor. E ela andou. Primeiro um passo, depois outro, e outro, até que, sem se dar conta, Ana Cláudia estava correndo sim, correndo em direção ao altar, os braços levantados, a voz embargada entre soluços e risos. O templo explodiu em glórias, palmas e choros de emoção. Algumas pessoas tiraram os casacos e os jogaram no chão, como se dissessem: se Deus fez isso com ela, Ele pode fazer comigo também. No final do culto, Ana Cláudia abraçou o pastor, ainda sem acreditar. Eu vim aqui arrastando os pés, e agora eu danço, ela disse, girando no meio do salão, as pernas leves como se nunca tivessem conhecido a doença. Alguém lhe entregou o laudo médico rasgado ao meio. Isso aqui não tem mais valor, disseram. E era a verdade. Porque naquela noite, Deus não apenas curou seu corpo, Ele reescreveu sua história. E o melhor: Ana Cláudia não foi a única. Na mesma semana, um homem chamado João, que chegará ao templo com um aparelho auditivo por causa de uma surdez total em um ouvido, saiu ouvindo perfeitamente depois que o pastor orou e soprou em seu ouvido, como Jesus fez com o surdo de Decápolis. Uma jovem chamada Amanda, diagnosticada com depressão severa e pensamentos suicidas, sentiu uma paz tão profunda durante a oração que, pela primeira vez em anos, conseguiu sorrir sem esforço. Parecia que alguém tirou um peso de 100 quilos das minhas costas, ela contou depois. Porque na Universal, milagre não é algo que pode acontecer. É algo que acontece. Não por mérito humano, não por sorte, mas porque Deus honra a fé daqueles que, como Ana Cláudia, decidem acreditar que a última palavra não é da medicina, não é da doença, não é do desespero, é dele. E quando você vê uma mulher que entrou mancada saindo dançando, um surdo ouvindo a voz de Deus pela primeira vez, ou um coração partido sendo restaurado em segundos, você entende, não é religião. Não é coincidência. É o Deus que não muda, o mesmo que abriu o Mar Vermelho e ressuscitou Lázaro, agindo hoje, aqui, agora, através de uma igreja que ousa crer no impossível. Porque na Universal, o sobrenatural é normal. E toda semana, alguém descobre que o an nunca dos homens é o an já está feito ante Deus. O milagre de Ana Cláudia não terminou quando ela saiu dançando do altar. Naquela noite, ao chegar em casa, ela olhou no espelho e, pela primeira vez em anos, não viu uma doente. Virou-se para o marido, que chorava em silêncio, e sussurrou: Deus não só me curou. Ele nos deu de volta o tempo que perdemos. Nos dias seguintes, exames confirmaram, a doença que os médicos chamavam de irreversível havia desaparecido. Não havia rastro, nem sequer uma cicatriz. Só a marca de um Deus que escreve finais diferentes dos que o mundo prevê. Mas o maior milagre não estava apenas no corpo sarado. Estava no coração daqueles que testemunharam:
a vizinha cética que agora orava, o médico que revisou os exames 3 vezes antes de assinar a alta, o filho de Ana Cláudia, que aos 10 anos aprendeu que fé não é esperar pelo melhor, mas saber que Deus já deu a vitória. Reflexão final. A vida nos ensina a aceitar limites. Deus nos convida a ultrapassá-los. Ana Cláudia poderia ter se conformado com o não tem jeito dos homens, mas escolheu agarrar-se ao todo o poder me é dado ante Cristo. E assim, o que era impossível tornou-se seu testemunho não para engrandecer uma mulher, mas para provar que Deus ainda fala através daqueles que ousam crer. Lição de vida. Seu milagre não depende das circunstâncias, mas da escolha de confiar quando tudo diz para desistir. Porque fé não é a certeza de que Deus vai agir, é a convicção de que Ele já agiu. E quando você para de pedir e começa a agradecer como se já tivesse recebido, o céu se move para mostrar, o nunca dos homens é apenas o ainda não de Deus até que Ele diga já está feito. Na Universal, isso não é teoria. É história depois de história. E a próxima pode ser a sua.